Heavenly Father, we pray that you would be with us and bless us. Nós queremos, Senhor, nesse momento, agradecer e pedir que o Senhor possa estar conosco. Help us to honor you and glorify you. Nos ajude que nós possamos te honrar e te glorificar. May we have a clearer understanding of your word. Possamos ter um entendimento claro da sua palavra, Senhor. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Okay. In the last presentation, Na última apresentação, we're in Great Controversy, chapter 38, nós estamos lendo o Grande Conflito, capítulo 38, page 603. página 603. Na nossa apostila, nós voltamos na página Page 79. 79. And we read about the second angel. Nós lemos sobre o segundo anjo. And what we saw O que nós vimos is that the second angel came in Millerite history, que o segundo anjo descendeu na história milerita and then it's going to be repeated, she says, in our history, in the future. e vai se repetir na nossa história. She references the summer of 1844, Ela faz uma referência no verão de 1844, where the second angel was empowered. onde o segundo anjo recebeu fortalecimento. She connects that with the second angel's message here at the Sunday Law. Ela conecta com essa segunda mensagem na decreto dominical. So there's a direct connection between the empowerment in this history and the empowerment in this history. Existe uma conexão direta dessa história que aconteceu no fortalecimento no verão com a história do decreto dominical fortalecimento. But what we have to realize O que nós temos que prestar atenção, is that in the Millerite history, the second angel also arrived. temos que prestar atenção também que o segundo anjo na história milerita também descendeu, chegou na história. It had arrived in the spring Ela chegou, o segundo anjo chegou na primavera, and was empowered in the summer. mas recebeu fortalecimento no verão. And then in our history, Na nossa história, we'll also see an arrival and empowerment. nós também vemos a chegada e o fortalecimento. So the purpose of this movement O propósito desse movimento was not não era, to understand the empowerment of the second angel. não é para entender o fortalecimento do segundo anjo. The purpose of this O movement propósito desse movimento was to discover the arrival of the second angel in this history. é para descobrir a chegada do segundo anjo na história dos 144.000. But the way Ellen White describes this phenomena, A forma que a Ellen White descreve esse fenômeno, she doesn't address the details. ela não fala os detalhes desse problema. All she does A única coisa que ela is faz, she condenses this history into a singular point ela simplesmente condensa essas duas histórias do verão de 1844 num ponto só, in Millerite history, na história milerita, and then she describes this as being the arrival of the second e angel ela chama isso aqui como sendo a chegada do segundo anjo, when the message was first given, quando a mensagem foi primeiramente dada, hence the arrival, hence is the arrival. Hence the arrival. Por isso é a chegada, and then she makes an application here at the end of the world, e ela faz uma aplicação aqui no fim do mundo, condenses this history into a singular point, condensando essa história num ponto singular. and then she says it will be repeated. E ela fala que será repetida. She doesn't say the word empowered, Ela não usa essa palavra fortalecida, but I'm using that phrase. mas eu estou usando essa frase. And the reason I'm using that phrase empowerment A razão porque eu estou usando essa frase fortalecimento, is because when this angel of Revelation 18 comes down, porque quando esse anjo de Apocalipse 18 descende, we understand it to be the empowerment of the third angel. nós entendemos que é o fortalecimento do terceiro anjo. When the second angel is repeated, Quando o segundo anjo é repetido, I'm saying it's the empowerment of that message o que eu quero dizer é que é o fortalecimento dessa mensagem, as it gives power to the third. que começa a dar poder para o terceiro. So we need to understand how Ellen White uses these interdispensational events Nós temos que entender como Ellen White usa esses eventos interdispensionalistas so that we can make the right application. para que nós possamos fazer a aplicação correta. Now you saw Então você viu in this line here, na linha de cima, take out the dates. se você remove todas as datas aqui, So it's just a template. simplesmente com uma forma, You saw how we could construct this line, vocês vê que a gente pode construir essa linha. and in this line you have to have a former and a lateral rain. Nessa linha nós temos que ter, de alguma forma, a chuva temporânea e a chuva serôdia. Or the rain comes in two steps. Ou que a chuva vem em duas etapas. Let's see if I can find a Spirit of Prophecy quote, Vamos ver se eu acho uma citação do Espírito de Profecia, so I don't have to paraphrase. para eu não precisar de ter que parafrasear. Is one from Pentecost and the world? So I think we're in chapter 5, Capítulo 5,
Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. So we're in Acts of the Apostles, page 55. Yeah, I thought it was there. Atos dos Apóstolos, página 55. É a mesma paragrafão, será? Não, é diferente. Ok, I'll translate for you. Do original em Remember we inglês. read from page 44 and 45 in Vocês your lembram que a notes? gente leu aqui nas nossas notas, página 45, 44 e 45, sobre a chuva serôdia? She's going to make the same phrase here. She uses the same Ela vai phrase. usar essa mesma frase aqui. She says, under the figure of the early and latter rain that Ela- falls in eastern lands, Ela fala que sobre, né, a figura da chuva temporânea serôdia que cai na terra do Oriente. now she says that seed time and harvest. Ela fala, procure o tempo da colheita. So she's talking about former rain, latter rain. Ela está falando sobre a chuva temporânea e a chuva serôdia. Former rain, latter rain. A chuva temporânea, a chuva serôdia. And she says seed time or sowing A semear, S-E-M-E-A-R. and harvest. E colheita, C-O-L-H-E-I-A. Não, colheita, there's a T here, T-A. Right, yeah, T-A. So she's got seed time and harvest, former Então, rain, latter rain. Nós vemos então a chuva temporânea, a chuva serôdia, tempo de semear, tempo de colheita. Is that in agreement with what we did here? Você acha que está de acordo com o que nós estamos vendo aqui? Sim? Yes, you can see Sim. that. She says the Hebrew prophets, Ela fala que os profetas hebreus under these symbols, que estavam nesses símbolos, spoke about spiritual grace eles falaram sobre a graça espiritual being poured upon the church, not the individual. que foram derramadas sobre a igreja, não o indivíduo. If it's the church, É a igreja, these must be events that we can identify. que então é o evento que nós temos que identificar. Then she says this, Então ela fala isso. the outpouring of the Spirit Ela fala o derramamento do Espírito in the time of the apostles no tempo dos apóstolos was the beginning of former rain. foi o começo da chuva temporã. She says apostles, Ela fala so I'm going to apóstolos, say this is Pentecost. eu vou querer dizer isso que é Pentecoste. So this is Pentecost, the time of the apostles. Esse aqui é no Pentecoste, no tempo dos apóstolos. She says it was a glorious result. Ela fala que teve um resultado glorioso. Then she says this, Então ela fala isso. because we want to make a connection back here Nós queremos fazer uma conexão ali no final, to the end of time. para o fim do tempo. Where's the beginning of time A pergunta é, quando que é o começo do tempo? in this context? Nesse contexto aqui que ela está falando, In the context that she's just given. no contexto que ela terminou de dar aqui agora. Pentecoste, os discípulos. Pentecost. Pentecoste, os So that's the discípulos. beginning, the former rain, the sowing. Esse é o começo, a chuva temporã. She says to the end of time, E ela fala, para o fim do tempo, the presence of the Holy Spirit will be with us, a presença do Espírito Santo estará conosco, be with the church. com a igreja. So if we're going to talk about rain, Se nós vamos falar então de chuva, the rain is being symbolized as what here? a chuva aqui nessa passagem está sendo simbolizada através de quem? Espírito Santo. Holy Spirit Holy Spirit, Espírito Santo. Yes. comes here, Ela começa a descender, the former rain a at Pentecost, chuva do Pentecoste. and then she says the Spirit will be with the church till the end. A fala que o Espírito estará com a igreja até o fim. SP. That's good. So what we want to see here, O que nós vamos ver aqui, how long is it raining for? por quanto tempo está chovendo? All the time. Todo o tempo. We agree with Vocês that? estão de acordo comigo? It says this rain falls at seed time and harvest. Sim, tá. Essa chuva cai durante o tempo que está plantando a semente e também durante o tempo que está sendo a colheita. Is that what that says? Uh-huh. So you got to remember. Seed time and harvest. Yeah, so we had sowing. Yeah, sowing is the same. Yeah, sowing. So Correct. remember the harvest, Você lembra então da colheita? the rain actually has to happen before. Você lembra que a chuva a gente mostrou aqui que a chuva serôdia tem que ser antes da colheita? So even though we've got the harvest and there's latter rain, Mesmo que a gente colocou aqui, de acordo com ela disse ali, a colheita está na chuva serôdia, and we've got the sowing and the former e rain, nós temos a semeadura com a chuva temporã, you know that the sowing is here, você sabe que a plantar a semente, and the rain semear, comes after, e a chuva vem depois de plantar, the harvest is here, a colheita está aí, and the latter rain comes before. e aí você sabe que a chuva serôdia tem que vir antes. So we could draw a line here Então a gente pode desenhar uma linha ali, from former rain
uma para Lia temporã, to latter rain. para outro para chuva serôdia. The same model. Mesmo modelo. To the end of time, the presence of the Holy Spirit will be with the church. No final dos tempos, a presença do Espírito Santo vai estar com a igreja. She says, but near the close of earth's harvest, Mas chegando perto do fechamento da colheita na terra, here's the harvest, ali está a colheita. and near the close of the Aqui está falando, harvest, chegando perto da colheita, no fim do mundo, a special bestowal of spiritual grace is promised to the church uma graça espiritual está para ser derramada, prometida para a igreja, para o povo de Deus, to prepare it for the coming of the Son of Man, que vai ser derramada na igreja para preparar para a vinda do homem, do Filho do Homem. which is what we read before. Foi o que a gente leu antes. Here's the coming of the Son of Man. This is the rain to prepare you for that. Ali é o ponto onde o Filho do Homem vem, e essa aqui é a chuva que te prepara para você receber o Filho do Homem. This outpouring of the Spirit Esse derramamento do Espírito at the end of the no world fim do mundo is like the latter rain. é como a chuva serôdia. And it's for this added power E é por causa desse poder adicional that we should pray que nós deveríamos orar to the Lord of the harvest. para pedir ao Senhor da colheita. She tells us when to pray for it. Ele fala para a gente quando pedir pela The chuva. quote from Zechariah Aí ela 10. cita Zacarias capítulo 10, versículo 1. Pray for the rain in the time of the latter rain. Pedir a Deus o tempo da chuva serôdia. And the Lord will respond. E o Senhor vai responder, He'll send Ele vai mandar the showers of rain, os trovões e chuvas. and we'll have the former and latter rain. Nós teremos a chuva temporã e a serôdia. Now, there's much more we could say about Tem that, muito mais que dá para falar daí. but all I want us to see, A única coisa que eu quero que vocês vejam we've aqui, got the same model here. nós temos o mesmo modelo aí. The time of Christ O tempo de Cristo and the time of the e 144,000. o tempo de 144 mil. We know it's the 144,000 because it's the end of the world. Nós sabemos que é 144 mil porque está no fim do mundo. She's gone from one dispensation to the other and connected them Ele vai de uma dispensação para uma outra dispensação. by how many rains? Por quantas chuvas? It's one rain Uma chuva só, in two parts. em duas partes. We can see that. Consegue ver isso daí? Let's get this model and bring it here. Vamos pegar aquele modelo que ele mostrou ali, vamos trazer aqui. This was the Holy Spirit Ele está falando do Espírito Santo, came here, former rain. que desceu na chuva temporã It's going to remain with the church all the way through to the end. e continuou com a igreja até o final, Even though embora, she models it like this. mesmo que assim ele faz uma referência dessa forma, Former rain, chuva temporã, latter rain. serôdia. And you think that there was this big gap between. E você acha que tem um grande espaço, uma lacuna entre os dois. Let's come back here. Vamos voltar aqui. You've got the second angel's message here. Você tem a segunda mensagem ali, She says repeat, ela fala que repete, which infers que infere it came down here, que desceu no verão, didn't do anything for over 100 não years, fez nada por mais de 100 anos then comes again. e volta de novo. And that's not correct, Isso não é correto, based upon this model. baseado naquele modelo. So this second angel Esse segundo anjo began here começou aí and did what? e fez o quê? It stayed, Ele ficou, and he went all the way through. ele foi até o final. So when we speak about this fourth angel, Então quando a gente fala desse quarto anjo, when referring to Revelation 18, quando a gente está se referindo a Apocalipse 18, not really an accurate representation of what's going on. não é uma demonstração fidedigna do que está acontecendo. The way we should be expressing Da it forma que deveríamos estar expressando, is that when the second angel message arrived here, quando a mensagem do segundo anjo descendeu, when it started, quando começou its arrival, a sua chegada, it remained all the way through this history, e continuou através de toda a história, giving this warning dando essa advertência that Babylon is que falling, Babilônia está caindo, until you get to the very end, até chegar no final, where it now gives the same message with power. no qual dá a mesma mensagem, só que essa mensagem é dada com poder. Just before what? Um pouquinho antes do quê? The coming of the Son of Man. Da vida do segundo homem, So da if you know colheita, da that, harvest, da colheita, or the harvest, ou a colheita. but we talk about the coming of the Son of Man in this Mas nesse context. contexto aqui está falando da vinda do Filho do Homem. At the Sunday law, No decreto dominical, got the Sunday law here? nós temos o decreto dominical ali, certo? According to what we've just read, De acordo com o que a gente terminou de ler, does the Son of Man come here? a pergunta é, será que o Filho do Homem vem ali no decreto dominical? It can't be. Não pode ser. If you build this model and put it on top. Se você pega aquele modelo e põe ali em cima, So when we had the Sunday law here, quando nós temos o decreto dominical ali, it's not correct model não está no modelo correto. if you're not careful about the way you approach this problem. Se você não está cuidadoso da forma que você aborda esse assunto. So I just want us to think about Eu that. quero que a gente pense um pouco sobre. So hopefully we've understood about this paragraph. It's an important paragraph to Eu espero understand. que a gente entendeu esse parágrafo que eu li aqui de Atos dos Apóstolos.
Next paragraph, Próximo parágrafo. Sorry, I wrote on yours. page 79. Somebody wants to ask a question. Atos Apóstolos em inglês 55.1. AA 55.1 do inglês. Em português é 30.1. Qual a abreviação? AA? So, em português, 30.1 e 30.2. So, in Portuguese, AA 30.1 and 2. Just if you want to write it down, somebody want it. AA. Em português é 30.1 e ponto 2. 30.1 and 2. Next paragraph, bottom of page 79. Próximo parágrafo, no final da página 79. We'll paraphrase. Nós vamos parafrasear. Speaking of Babylon at this time, Ele está falando a respeito de Babilônia no tempo referido. what is this time? Qual é o tempo que está se referindo aqui? Sunday law. Decreto dominical. At this time, her sins have reached to heaven. Quer dizer que seus pecados se acumularam e foram ao céu. Revelation 18:5. Apocalipse 18, versículo 5. She's filled up the measure of her guilt, Ela encheu a medida da sua culpa and destruction is about to fall upon her. It hasn't fallen e a yet. destruição está prestes a cair sobre ela. She's going to rule now Ela vai então reinar for 1 hour. por 1 hora. Doesn't say that in the passage. Não fala aqui na passagem. It's Revelation 17. Isso aqui é Apocalipse 17. So she's going to rule, Ela vai governar and then e depois, destruction will happen afterwards. e a destruição acontecerá depois. So we've got the Sunday law, Então nós temos o decreto dominical ali. 1 hour, Vai governar por 1 which hora, she'll rule, que ela vai governar, and then e destruction. depois a destruição. D-E-S-T. So here's destruction. Aí a destruição. But God still has a people in Babylon, Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia, and before the destruction, e antes de sobrevierem seus juízos, the people are going to have to be called out esses fiéis vão ter que ser chamados para sair, so they don't taste of her sins and receive of her plagues. para que eles não participam dos seus pecados e recebem as suas pragas. So when it says plagues, Quando fala suas pragas, now you know what the destruction is. agora você sabe o que quer dizer essa destruição. 7 plagues. 7 pragas. Everybody okay with that? Todo mundo bem com isso aqui? In fact, if you go to chapter 39, Se você for no capítulo 39, we'll see that that's what's você vai ver que é isso que está se referindo aí. Chapter 39. Capítulo 39. So in this history here, Então, nessa história aí, the people need to come out so they don't taste of the plagues. as pessoas têm que sair para não receber o sabor, não passam das suas pragas. Hence the movement, Por essa razão, o movimento, which was symbolized by the angel of Revelation 18, que foi simbolizado pelo anjo de Apocalipse 18, which cries with a loud voice, que clamando fortemente com a grande voz, talking about the sins of Babylon, que está falando dos pecados de Babilônia. and in connection with this message, Em relação com essa mensagem, there's a message for those people to come out of Babylon. então a mensagem daquelas pessoas para sair da Babilônia. And these announcements Tá, esses anúncios, join with the third angel, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, and they constitute the final warning to be given to the earth. eles constituem a última advertência para ser dada aos habitantes da terra. So this angel, Então esse anjo aqui, Revelation 18, de Apocalipse 18, when did it come down? em que momento veio o anjo de Apocalipse 18? 11 de setembro. We've got to do what it reads. A gente, Let's go to ah, paragraph 1 vamos voltar ao parágrafo 1 de novo aqui. of Babylon brought to view at this time. Which paragraph is this? If you went to paragraph 1, it talks about the angel. O primeiro parágrafo fala do anjo. It says of Babylon brought to view at this time. We're here, paragraph 3. 3. Ok. 79, último parágrafo, a respeito de Babilônia. It's going to quote from Revelation A respeito verse de Babilônia, 5, no tempo, 18:5. do tempo referido nessa profecia, declara-se. She's going to paraphrase verses 1 to 3. Ela faz parafrase, né? Parafraseia o versículo 1 e 3. Then she says, at this time, Ela fala, that angel that was symbolized by movement lightens the earth with its glory. nesse tempo, o anjo que simbolizava... Which part you read? Ok, this time. Ok, Hans. Esta é a razão de ser um movimento simbolizado pelo anjo descendendo do céu, iluminando a terra com a sua glória. When does the angel come down? Quando é que esse anjo descende? Sunday law. Decreto dominical. So here's this angel coming down at Sunday law. Aí é é uma figura do anjo descendo na lei dominical. Apocalipse 18.
People are already struggling, I can see, As pessoas estão tendo um pouco de dificuldade, já dá para perceber, because we're fixed about 9/11. porque nós já estamos já com a mente fixa em 11 de setembro. This movement Esse movimento got itself into a huge problem entrou num problema muito sério. because what we did, O que nós fizemos, we approached end time prophecy backwards. nós aproximamos ou abordamos a profecias do fim do tempo de forma reversa, ao contrário. Now, it wasn't our fault, Não foi a nossa culpa, because that's the way the Lord gave us this information. mas foi da forma que o Senhor deu essa informação para a gente. He gave it to us backwards, Ele deu para a gente de forma contrária, which He often does. que geralmente Ele faz dessa I'll forma. give you 2 examples of it already. Vou dar 2 exemplos para você. Já dei 2 exemplos. So, because we were given these things backwards, Porque nós recebemos essas coisas de forma ao contrário, what we've begun to think, nós começamos a pensar, we think about Revelation 18 nós pensamos Apocalipse 18, and its primary application, da sua aplicação primária, we think it's a 9/11. gente pensa que é 11 de setembro. But what we notice, Mas o que nós percebemos, and we don't have time this week to notice it in many different places, e nós não vamos ter tempo de mostrar isso em todos os outros lugares, but you've certainly seen it here. mas você pelo menos está vendo aqui, When Ellen White talks about an event, quando Ellen White comenta sobre um evento, and the Bible does the same more often than not. e a Bíblia faz isso mais frequente do que não. In fact, we spoke about it in Revelation 14, verse 6. No caso, a gente falou de Apocalipse 14, versículo 6. When he spoke about the first angel, Quando falou do primeiro anjo, where was it marking? quando ele estava The marcando? beginning or the end? O começo ou o fim? It was the end, remember? Era o final, Because it lembre-se says the message goes to the whole world. que a mensagem vai para todo mundo. And what did it skip? What part did it skip? Que parte que essa mensagem pulou? First has A to go igreja. to. Primeira mensagem vai para onde? Para a igreja. First has to go to the church. It skipped that. Primeiro vai para a igreja. Isso, So- e pulou isso. Here, what Ellen White's doing, Aqui o que Ellen White está fazendo, she's taking you to the second angel, ela está levando a gente para o segundo anjo. and she's marking the what? Ela está marcando o quê? The beginning or the end? O começo ou o fim? Marking the end. She's marcando o fim. She marked the end of Millerite Ela history está marcando o final da história milerita and brought you to the end of our para que history. te leva você ao final da nossa história. She skipped the first part. Ela pulou a primeira parte aqui, She skipped the first part. ela está pulando a primeira parte ali But também. because what we have done Mas porque da forma que nós is fizemos, we're focused at the beginning of this angel's work, porque nós no começo desse movimento estávamos focalizados no começo, na primeira etapa do trabalho de Apocalipse 18 do anjo, both in Millerite history and our own. tanto na história milerita como na nossa. When we think about Revelation 18, we automatically think about the beginning. Quando a gente pensa Apocalipse 18, já vem direto na nossa cabeça o começo do efeito do anjo. And Ellen White's talking about the E end. Ellen White está falando do final do trabalho do anjo. Why would she do that? Por que ela faria um negócio desse? Because she's got something to teach us. Porque ela tem algo para ensinar a gente. And that's one of the things we have to learn. Por isso essas coisas que eu tenho que aprender. So, we could carry on through this chapter. Nós temos que continuar estudando esses capítulos. All I want us to pick up Tudo que eu quero pegar daqui is that this angel é que esse anjo is symbolized by a movement. está simbolizado por um movimento. We've got the movement Você tem um movimento at 3 levels in this diagram. em 3 níveis nesse diagrama. Name me one of them. Fala um aqui nesses diagramas. Name me one of the movements. Um dos movimentos. Milerita. Millerites. Here it Millerita. is, Millerite. Aí, ó, tá a história milerita ali. The next one. Qual é o próximo movimento? 144, 144. The next one would be, O próximo vai ser a Igreja Adventista, which is Seventh-day que é a Adventist Igreja Church. Adventista do sétimo dia. The third one, O terceiro, 144 mil. can we see how you have different applications? Você está vendo como existem diferentes aplicações. And unless you check carefully, A menos que você busque de forma delicada, it's easy to come to incorrect conclusions. é fácil você chegar em conclusões incorretas. So you have to be careful how you read the spirit of prophecy. Você tem que ser cuidadoso como você lê as citações do Espírito de Profecia. Is she talking about this, this, or this? Quando ela está falando isso, será que ela está falando de Milerita, da Igreja Adventista ou de 144 mil? And then, Então, is she talking about the end or the beginning? ou será que ela está falando do começo do final do trabalho do anjo? The end or the beginning? No final ou no começo? And the end of the beginning. Ou no fim ou no começo? So it depends what the point she's making, depends upon the point that she's making, Depende da forma ou ponto que ela quer trazer, on the application that we can make. na aplicação que nós podemos fazer. So hopefully we can see that. Espero que possamos ver isso.
The next paragraph, O 604, próximo parágrafo. paragraph 2. Agora continuamos no próximo parágrafo, página 80. It's middle of page 80. O próximo parágrafo with terrível. I got it. All that paragraph's going to teach O you, parágrafo, do segundo parágrafo da página 80. it's going to confirm this is the period of the Sunday law. Todos esses parágrafos agora vão confirmar que nós estamos no período do decreto dominical. Because it says the world is going to be brought to an issue. Fala aqui que o mundo vai ser trazido com algum problema. And it tells you what the issue is, Revelation 13:16. Ele fala qual é o problema, Apocalipse 13:16, essa terrível crise que o mundo vai ter. It's the Sunday law. É a lei dominical. I'm going to skip over the next paragraph. Próximo parágrafo Speaks about the mark of the beast fala sobre a marca da besta. and not receiving it. This is Revelation 14:9 and 10, which Ele- is the third angel's Ele message. fala, ela cita Apocalipse 14, 9 e 10 e fala o fato de você não receber a marca da besta. So there's a warning now that's given Então agora existe uma advertência que é dada here ali in this history. na história do decreto dominical ao fechamento da porta da graça. We're here in this history Nós estamos aqui nessa história of the Sunday law, do decreto dominical. and this is the destruction, Essa é a destruição das 7 pragas. 7 plagues. In this history, Nessa história, she quotes Revelation 14 verses 9 ela and cita 10. Apocalipse 14, versículo 9 e 10. So this is the third angel's message. Essa aqui é a terceira mensagem angélica. Third angel's message. Terceira, M.A. Are we okay with that? Tá tudo certo aqui? Tudo bem? So the third angel's message, Então a terceira mensagem angélica, where would it begin? aonde que você acha que começaria a terceira mensagem angélica? We're in the... We've got to read the context. A gente tem que ler o contexto do capítulo aqui. We've got to be guided by the Holy Spirit. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Let me rephrase that. We've got to be guided by the Spirit of prophecy. Temos que ser guiados aqui pelo Espírito de profecia, de acordo com o que ela está falando. So, the paragraph before is a Sunday law. No parágrafo Revelation anterior, 13. ela está falando sobre o decreto dominical, Apocalipse 18. It says, with the issues thus clearly brought before him. Esclarecido assim o assunto que quer que... with the issue what? I'm just reading it as it is. Okay, with the issue. Just read the first sentence. Ok. Esclarecido assim um assunto. So there's issues brought to him. Who's the him? Quem é esse assunto que foi trazido, esclarecido aqui? Is the him the angel? Será que esse assunto que foi esclarecido aqui está se referindo ao anjo? It can't be the angel. Não pode ser do anjo. Who's the angel? Quem é o anjo? It's the O movement. movimento. The movement is us. O God's movimento somos church. nós, a igreja de Deus. The him is not us. Esse aqui o movimento, esse assim não é nós. The him is must be who? Esse aqui deve ser quem? Go back to the beginning of the paragraph before the first sentence. Vai no começo do parágrafo anterior, quando está falando assim, quem quer que pise, quem é essa pessoa aqui? Voltamos no parágrafo anterior, o que é que diz aqui na primeira frase? Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. It says the issue that's brought to the world. O assunto que foi trazido read para o that? mundo. Terrível é a So crise come para a back to qual... this paragraph. Agora volta aqui para trás. The issue brought to him. Agora esclarecido o assunto... the translation is different. Paraphrase it from the A English. diferença é diante dele. Paraphrase Tá the bom, issue from ok. the English. Ok. Adiante dele. Ok. We've correto. got two paragraphs. Nós temos 2 parágrafos. The lead sentences are identical. A forma que começa o parágrafo são iguais. One says the world, one says him. Can we see O that? primeiro fala aqui que terrível é a crise que caminha para o mundo, e o outro fala assim, um assunto para ele, com ele. Put your hands up if you can't see it. Me levanta a mão, você não consegue ver isso aqui. So we can all see that. Então a gente consegue ver isso aqui. The him is the world. Esse aqui, o ele, é o mundo. Now she's quoting Revelation 14. Agora vai e cita Apocalipse 14. Paragraph before, No parágrafo anterior, Revelation 13, which is Sunday law. o Apocalipse 13, que fala do decreto So dominical. Revelation 14 now must be Sunday law. Então nós podemos dizer que Apocalipse 14 tem que ser o decreto It's the dominical. third angel's message. É a terceira mensagem angélica. When is this third angel's message going to be marked from? E quando que a terceira mensagem angélica vai ser marcada, então? Sunday Law. Has to be Sunday law. Tem que ser o decreto dominical. We're here, remember? Nós estamos ali. We Lembra-se? got
the empowerment of the second angel. Nós recebemos o fortalecimento do segundo anjo. Now we're marking the third angel. Agora nós estamos querendo marcar o terceiro anjo. Can we all see that? Podemos ver isso aqui. How we're constructing Como nós estamos a construindo prophetic line uma linha profética based upon the great controversy. baseada no grande conflito. Is this easy to do? Você acha que isso aqui é fácil fazer? So some people say no. Algumas pessoas estão falando não, meus amigos do Rio, my friends from Rio. Let me ask another question. Are you keeping up with me? Pergunta é, vocês estão conseguindo me acompanhar, o raciocínio? Yes? Can you see how we're using these passages to construct this line? Você está vendo que nós estamos pegando essas passagens para construir as suas leis? So I construir agree essas- with you. Eu concordo com você. It's not easy to do by yourself. Não é fácil fazer por conta própria. It takes quite some effort. Demora um pouco de ter que fazer bastante esforço para entender. But as you begin to lay it out, Mas quando você começa a colocar isso numa linha, I would suggest eu vou sugerir it agrees que está de acordo, not only with common sense and logic, não somente com a lógica e o senso comum, but your understanding of end time prophecy. mas com o seu entendimento da profecia no fim dos tempos. It's in agreement with that. Está de acordo com isso. So now we've got this third angel here. Então agora nós temos esse terceiro anjo aí, So we've got the empowerment of the second, nós temos o fortalecimento do segundo. and here I'm going to put the third angel. Agora eu vou colocar o terceiro anjo. Everybody okay with that? Está todo mundo ok com isso? So the second angel Então o segundo anjo was here. estava nesse ponto ali, It began here and went all the way through. começou o seu trabalho e foi todo o caminho. So we've got the third angel. Nós temos o terceiro anjo, It's just arrived. terminou de chegar, It's Revelation 14:9, porque Apocalipse 14:9, when the angel begins to speak quando o anjo começa a falar, and it's going through. ele começa a entrar na história. So when does the third angel's message arrive? Quando é que a mensagem então do terceiro anjo chega na história? Sunday Law, Sunday law. decreto dominical. So its empowerment must be afterwards. Então provavelmente o seu fortalecimento do terceiro anjo deve ser depois. Are we all okay with that? Tudo bem? Todo mundo tranquilo com isso? I'm going to cheat now Eu vou dar uma trapaceada, because I'm going to skip some steps. que eu vou pular alguns passos. Now remember, Lembre-se, when we went to Acts of the Apostles 55, quando nós somos Atos dos Apóstolos, página 55, 30 in the Portuguese, 30 no português, it says, ele diz, we've got Pentecost, nós temos o Pentecoste, former rain, que é a chuva temporã, then the latter rain, e a chuva serôdia, it says it's near the harvest. que é cerca da colheita. Colheita. That's fine. We remember we built up this model. Você lembra que nós montamos esse modelo? When we spoke about 1 Corinthians 15, Quando nós falamos de 1 Coríntios capítulo 15, we had a model. nós tivemos um modelo, Here's this man nós tínhamos esse homem who's tied to the earth, que está com o pé enterrado na terra, and at the second advent, no segundo advento, when Jesus comes on a quando cloud, Jesus vem nas nuvens, he's going to harvest this man and he's going to go to heaven. ele vai fazer uma colheita desse homem, cortar ele e levar para o céu. So we know the harvest Nós sabemos que a colheita is connected to what? está conectada com Event. qual evento? Second advent. Segunda vinda. Okay, so that's the jump of logic. Essa é a lógica. É o jump? The logic. That's the logic. I'm not going through all the steps. Não vamos todos os passos, mas Here we have the 7 plagues. aqui nós estamos na sétima praga. Here at the end of the 7 plagues, No final das sete pragas, this cloud's going to come, essa nuvem vai descer. and this man Esse homem is going to be cut loose from earth, que vai ser cortado da terra and he's going to get taken to e heaven. vai ser levado para o céu. So I'm saying this is the harvest. Eu estou querendo dizer isso é a colheita. Colheita. So I skipped through some of the steps, Então eu pulei um pouco desses passos aí, but hopefully you can see. mas eu espero que você possa It's ver correct. que está correto. So if this is the harvest, Se isso então é a colheita, if we come back to this model of e agriculture, você volta no modelo da agricultura, what precedes o que precede the harvest? a colheita? O que vem antes da colheita? Qual chuva? The rain, but which rain? I'm Has asking. to be the latter rain. Tem que ser o quê? A chuva serôdia. Got the latter rain, Acts 55. Porque Atos capítulo... Acts 55, Acts of the Apostles, page 55. Atos dos Apóstolos, página 30. We've got the latter rain, Nós temos a chuva serôdia,
And we got a number of Bible passages. Hosea E nós 10, temos várias passagens da Bíblia. Oséias capítulo 10, Joel 2, Joel capítulo 2, Zechariah 10. Zacarias capítulo Number of 10. passages. Várias passagens. Testimonies to ministers. Testemunhos para ministros. I think page 45, I think it Página was. 45, eu acho. So, just before the harvest, Um pouquinho antes da colheita, what must you have? o que deve acontecer? O que você deve ter? The latter rain. A chuva serôdia. So I'm saying the latter rain is being poured out in this history. Que a chuva serôdia vai ser derramada durante essa história. Are we okay with that? Nós estamos bem com esse modelo aqui. I'm going to skip another step, Eu vou pular mais um passo. and if we have time, I'll prove it. E se eu tiver tempo, eu provo esse passo. We've got the latter rain here, Nós temos a chuva serôdia marcada ali. and we need a waymark Nós precisamos de uma to marca separate the latter and the former rain. que separe a temporã da serôdia. Are we okay with that? Tudo bem? Olhando nesse modelo aqui que nós tivemos, correto? So here's our line, Aqui está a nossa linha. and you can see it's already beginning to look like this line. Você está vendo que está começando a aparecer com essa linha daqui. We've got the harvest, Nós temos a colheita. we've got the latter rain, Nós temos a chuva serôdia que vem antes we da need to colheita. look Então nós temos que the olhar former rain, pela chuva temporã. and this waymark here. E esse marco aqui que possa separar a serôdia da temporã. Yeah? Sim? Let's take out some of this information. Vamos apagar um pouco dessas informações que estão aqui. We're going to take out this, Nós vamos apagar isso aqui. and we're going to take out all of this. Vamos apagar tudo isso daqui. So we're back to where Ellen White brought us to Então nós estamos de volta onde Ellen White começou o capítulo 38, in her original setting no seu capítulo 38, as she's approached this chapter. quando ela abordou esse capítulo. So if this is the latter rain, Então se eu estou falando aqui, ele é a chuva serôdia, you must have the former rain before você that. tem que ter então a chuva o quê? Temporã antes da serôdia. If this is the latter rain, Então se ali é chuva serôdia, I'm saying this is the former essa rain. chama temporã. The former rain began when? A chuva temporã começou quando? Just on the board, just read what's on the board. Só lê o que está escrito aqui no Summer of 1844, 1844. o verão de 1844. What I want to say, Eu quero dizer para vocês, we have to add a bit of information. It wouldn't be the summer, it would actually be the autumn. a gente podia marcar, teria que dar um pouquinho mais de informação, não seria o verão, mas seria o outono. And we could explain that. A gente poderia explicar isso. I don't think it's anything that we're not familiar with. Eu acho que não é nada que a gente não já está familiarizado. So I'll take that out here. Eu vou tirar aquilo dali. Everybody knows. Todo mundo sabe. You go to Millerite history Se você vai na história millerita, and you went from 1798 e você vai de 1798, to 1840 1840, to April 44, até abril 19 de abril 44, August 44 até 15 de agosto de 1844, to October 44. até outubro de 1844. You can put the history of the first and second angel in that history. Você consegue marcar a primeira e segunda anjos nessa história. And Ellen White will tell you Ellen White vai te dizer that the third angel's message did what? que a terceira mensagem angélica fez o quê? It came into history, Chegou na história, but when? mas quando? 22 de outubro, 22nd of October, 22 de outubro de 44. So we'd put three. Nós Say here. botamos o 3C para a chegada. Have we got a problem? Será que nós temos um problema aqui? Because we've got the arrival of the third and the arrival of the third. Nós temos aqui de novo a chegada da terceira e a chegada da terceira. Now Ellen White's going to do what she always does. A Ellen White vai fazer o que ela sempre faz. She's going to explain it this way. Ela vai explicar da seguinte forma. She's going to say here, Ela vai falar aí, the angel, o anjo, third angel, o terceiro anjo, arrived chegou, 3C. in 1844. Fala que o terceiro anjo chegou em 1844. It ran through E history, ele correu pela história. and then an angel's going to come down here. E ela fala que o anjo vai descender. Which angel? Qual anjo é esse que vai descender? Apocalipse 18. Angel of Revelation 18. Apocalipse 18. And when it comes E down, quando ele descende, and it engages with this third angel, e quando ele conecta, gruda com esse terceiro anjo, there'll be glory or power. vai ter glória ou poder. And it will do what? E vai fazer o quê? Give power to the third angel. Vai dar poder para o terceiro anjo. So you'd have three, Então você tem 3, F or E. F, fortalecimento. You'd have the empowerment of the third angel. Você vai ter um fortalecimento do terceiro anjo. Can we see that? Vocês conseguem ver isso? Interdispensational. Entre dispensação.
Two dispensations. Duas dispensações. So this mark here, Essa marca ali, at this scale, nessa escala, would be the empowerment. seria o fortalecimento. But what we're seeing is it's the arrival. Mas o que nós estamos vendo ali é a chegada. So I want us to see, Eu quero que nós vemos, when you apply Ellen White quotes, quando você pega as citações de Ellen White, you have to be careful how you apply them. você tem que ser cuidadoso como você aplica eles. Because we're looking at things differently. Porque nós estamos vendo coisas de forma diferente. We're not looking at it this way. Nós não estamos olhando dessa forma. We're going into this history Nós temos nessa história and we're trying to understand E nós what happens here. entender o que acontece naquele período. If we were to do that, Se nós formos fazer isso, we'd have to go back into Millerite nós history temos que voltar na história milerita, and do the same, wouldn't we? fazer a mesma coisa lá. We agree with that? Vocês concordam comigo? Remember we did that with the second angel. Lembra que nós fizemos isso com o segundo anjo? Say amen if that made sense. Me fala amém, se vocês acham que faz sentido isso que eu terminei de explicar. Okay. Okay. So we've got the arrival here. Então nós temos a chegada ali do terceiro anjo. And all I'm pointing out A única coisa que eu estou apontando, is that Ellen White talks about the arrival of the angel here, ela fala da descida, da chegada do anjo aqui em 1844, and then she talks about the empowerment. e ela também fala do fortalecimento. So hold that thought in your mind, Segura esse pensamento na sua mente. and we're going to make application Nós vamos fazer aplicações sobre isso, as we go through this study. ao continuarmos esses estudos. Now, if you think this is complicated, Se você acha que isso é complicado, it is. é. We've been doing this for 28 years. Nós estamos fazendo isso por mais ou menos 28 anos. Not me personally, Não ele but this pessoalmente, movement mas has. esse movimento. And we're only really getting to grips with things now. E a We're only getting to understand it properly a now. gente está começando a entender agora essas coisas. Our church has been attempting this for over 170 years. The church has attempted to understand. Nossa igreja tentou já entender o que significasse isso por mais de 160 anos. And it still hasn't worked it out. Ainda não conseguiu resolver esse problema ainda. And they never will. E eles nunca vão conseguir, Because they don't understand the principles behind this. porque eles não entendem os princípios atrás disso. Okay, so let's go down to page 81. Página 81. It says the Sabbath No segundo parágrafo, o will be the sábado great test of loyalty. será a pedra de toque, será o grande teste de lealdade. Next sentence Próxima sentença, próximo parágrafo. calls it the final test. Chama-se o último teste. We're on page 81. Página 81. It says the final test is going to be brought to bear upon men. O último teste vai ser trazido pelo homem. And then it will be seen Então será visto who serves God a quem serve Deus and who doesn't serve e quem God. não serve Deus. So what I want us to see, O que eu quero que a gente veja aqui, it says the line of distinction. e fala a linha de distinção So here, aqui, there's this line, this waymark, existe uma linha, essa linha, and in this history, e na história do decreto dominical there's going to be a distinction vai existir uma distinção between those who serve God and those who don't serve God. daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Do you agree with that? That's what it says. Vocês estão de acordo comigo aqui? Before that, Antes disso, is there any distinction? você acha que existe alguma distinção antes disso? No. Não. Because, Porque now we have to think carefully. nós temos que tomar cuidado, pensar com cuidado. This second angel, Esse segundo anjo, before the Sunday law, antes da lei dominical, here we are. aqui nós estamos, We just read nós terminamos de ler, here. durante esse período, depois do decreto dominical, What will you see? o que você vai ver? Then the line of distinction. So what will you see Então, se here? traçar-se-á a linha divisória, A distinction você vai ver uma linha de divisão, divisória. of what? De quê? Two groups. Dois grupos. So if you see this distinction of two groups here, Se você vê essa distinção de dois grupos ali naquele período, what's that teaching you before? o que está ensinando antes para você? You don't That see before, before. Que there's antes, no que não distinction. existe nenhuma distinção. We agree with that. Vocês concordam comigo? So if there's no distinction, Então se fala que não tem distinção. on one level, Num nível, you have the two groups, but they're hidden. você tem os dois grupos num nível olhando, eles já estão escondidos, esses dois grupos. On another level, there's only one group. Num outro nível, só quer dizer que só tem um grupo. Okay. So the distinction, the two groups, A distinção desses dois grupos, in this context, nesse contexto, who are they? quem são esses?
The distinction, Essa distinção These desses two dois groups. grupos que está falando no parágrafo aqui, quem está distinguindo? name the two groups. Quais são os dois grupos? I'll give you a clue. Vou te dar uma ideia, uma You've dica. got a choice. Você tem uma opção. Priests, Os sacerdotes ou Levites, levitas, os trabalhadores não 10ª hora. Or the Ou world. netineus, ou no mundo. so we've got two groups. Sacerdotes, S. Nós temos dois grupos. Here's one group, Nós temos um grupo aqui, here's the second group. aqui tem um outro grupo aqui. So these two groups, Então esses dois grupos ali, you tell me which groups they are. qual grupo seria então? You can use anything you want Você to. pode fazer qualquer tipo de mistura se quiser from aqui para here. falar. Who's this first group? Quem é o primeiro grupo? Priests and Sacerdotes e Levites? levitas. S, L. Não. Número um. Number one is formed by priests and Levites. Oh, okay. Ok, o primeiro é formado por, and the other one is 11th-hour worker. O número um formado por sacerdotes e levitas, o segundo por trabalhadores de 10ª hora. Anyone else? Alguém quer dar outra dica? You're getting nervous because I'm smiling. Vocês estão ficando nervosos, você já está rindo, já está sorrindo, né? Okay, Brother Eagle, let me ask you a question. Irmão Igor, deixa eu fazer uma pergunta para você. It says the second angel. Fala que o segundo anjo, No, we won't do that. vamos fazer diferente. You've got the two groups. Você tem os dois grupos, There's a distinction. existe uma distinção, You've got the two groups, você tem os dois grupos and there's no distinction. e não tem distinção. Label those. Quem me dá, faz a nomenclatura desses dois aqui, quem são eles? Priests and Levites like that, or you can't see distinction, but you still got two groups. Você não consegue ver a distinção, mas tem dois grupos. I'm asking you to label them. Eu quero que você me dê o nome deles. I want labels. Eu só quero o nome, dá um nome aí. What's this one? No, we got these choices. Só tem essas opções, sacerdotes, levitas e o mundo. The real people are saying, no, that's what I felt when you asked me a question. Just give me the title. You Me can't dá o say título, só dá o título. SNL Sacerdotes e levitas, and the world, levitas e o mundo. like that. Okay? You don't agree? You don't agree? Não está de acordo. Não. You got to shout because I can't hear. Just tell me what to put here. Fala que colocar ali nessa número 1 ali. And you agree with that one? What do you want to put here? O que você vai botar? So, we said here, Nós falamos ali, second angel segundo anjo, is going to give the message. vai ser levado uma mensagem. So it's not part of the problem. Não faz parte do problema. A igreja adventista está levando a mensagem. So they're giving a message to someone Ele está dando a mensagem para alguém all the way through this history. através de toda essa história. So there's not a distinction here, but there is one here. Não existe uma distinção na primeira parte, mas na segunda existe. Remember, Lembre-se, we went to the paragraphs before. nós somos nos parágrafos anteriores. It said the world, it said him. Falou o mundo e depois falou ele. So I am suggesting Eu estou querendo fazer a sugestão. that the two groups Esses dois grupos are the two groups in the world. são os dois grupos no mundo. So this would be the world, and this would be the world. Seria o mundo e o mundo. If we're going to use the symbols from Daniel 11, verse 41, Se você for usar o símbolo de Daniel 11, versículo 41, this would be Edom, Moab, and Ammon. seria Edom, Moab e Amon. And then The you'd rest have the would be the world, old. would be Babylon. Depois você teria o mundo, que seria a Babilônia. So you can see the world split into two, Você está vendo o mundo se dividido em dois. because now they're in the test. Porque agora eles estão no teste. When does the test begin for them? Quando que o teste para eles começou? Para o mundo? Decreto dominical, they said. Sunday law, decreto dominical. During the period of the latter rain. Durante o período da chuva serôdia. In the former rain, Na chuva temporã, the groups are there, os grupos estão lá, but you can't see them. mas você não consegue ver eles. Same two groups, Mesmos dois but grupos, they're not visible. mas não são visíveis. Agree with that? Concorda com eles? Now we said the field is the church, E nós falamos que o campo é a igreja, but if you go to Matthew 13, mas se você for para Mateus capítulo 13, Christ is going to say something different. Cristo vai falar algo diferente. Verse 38, first part. Versículo 38, a primeira parte.
O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. It says the field is what? Falou que o campo é o quê? Is the O world. mundo. Because God's people are out of the problem. Porque o povo de Deus está fora do problema. Eles não estão participando do problema. Então você tem esse campo, And you got two groups. você tem dois grupos. Now what do we want to call them? Agora nós vamos chamar eles de quê? Wheat Joio, trigo e joio. and tares. J. Trigo e joio. But they're not visible. Mas eles não estão visíveis. Here, Ali, you got the same group. você tem o mesmo grupo no campo. But Joio now e o they're trigo. visible. Mas agora eles estão visíveis. Can you see that? Conseguem ver isso daí? When did they become visible? Em que momento eles transformam, eles são visíveis? In the period of the latter No rain. período da chuva serôdia. We agree with that. Estamos de acordo com isso. So if we get this model, Se nós tivermos esse modelo, or if we went to Mark chapter 4, ou se a gente fosse para Marcos capítulo 4 superimpose it onto this model, e jogar em cima desse modelo, which is what Brother Tabo did for us earlier, foi o que o irmão Tabo fez para a gente isso antes. we got the seed. Nós temos a semente, It says first the blade, fala primeiro a erva, then the fruit, depois a espiga and then what? e por último o quê? The full corn in the ear. O grão cheio na espiga. Or Ou we got blade, nós temos a erva, immature fruit, um fruto maturo mature fruit. e um fruto mais maduro. So when you see the fruit, Quando você vê os frutos, o first fruto, time you see fruit, a primeira vez que você vê o fruto, you can see the distinction between two groups. você consegue ver a distinção entre dois grupos. So here Então, nesse ponto, you can see você consegue that the ver two groups in the world begin to bear fruit. esses dois grupos do mundo começam a demonstrar frutos. Hopefully we can see that. Espero que vocês conseguem ver isso daí. When they begin to bear this fruit, Quando você começa a guardar esses frutos, começa a demonstrar os frutos. then Então, they're going to get to maturity. eles vão chegar ao amadurecimento. Can everybody see that? Dá para todo mundo perceber isso daí. Yep. Sim? This is about to get much more complicated in a minute. Isso agora vai ficar muito mais complicado em um minuto. How much time do we have left? 51 minutes, you have time. So what we've done is we've got this model here O que nós fizemos? Nós temos esse modelo ali and built it here. e construímos embaixo. Everybody okay with this so far? Está todo mundo bem até aqui agora? This gets complicated. Isso aqui vai ficar um pouquinho Let's go back complicado. to what Brother Igor said. Vamos voltar aqui que o irmão Igor falou. Because Brother Wesley said this is the world and the world, world and the world. O irmão Wesley falou que é o mundo e o mundo, o mundo e o mundo. But Brother Igor said something different. Mas o irmão Igor falou algo What diferente. did you say? O que você falou, irmão Igor? Here? SL, sacerdotes Oh, yeah. e levitas. Sacerdotes e levitas And the world é here. mundo, aham. Remember Os he said sacerdotes e that? levitas e mundo do outro lado. No, remember he said that. Okay, so let's hold that in place. Vamos deixar aquilo ali no lugar. Let's carry on reading. Vamos continuar lendo aqui. Page 82. Página 82. Just read one line for that paragraph. Vou ler a primeira That's the linha do message. segundo parágrafo. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Then the bottom of the paragraph. No final do parágrafo. No, next page. Próxima página. Bottom of the next page, page 83. No final da página 83, a última linha. Ao aproximar-se a tempestade, It says, as the storm approaches. ao aproximar-se a tempestade, So we'll read all of that paragraph. vamos ler todo esse parágrafo, começando na página 83 embaixo. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. E, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos.
quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar e, por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. So it says, as the storm approaches, À medida que, fala assim, ao aproximar-se a tempestade, many people who used to teach the third angel's message, um grupo muito grande de pessoas que ensinavam a mensagem do terceiro anjo, but were not sanctified by this mas message, que não se santificaram com essa mensagem, they abandon their position eles abandonam a sua posição, and they join the ranks of the opposition. eles juntam as fileiras do adversário. And then it tells you who the opposition is. Aí fala o que é essa oposição. Who's the opposition? Quem que é a oposição? The world. We can see that? O mundo. Dá para você ver aqui o mundo? Because they unite with the world. Porque eles se unem-se ao mundo. He says, by uniting with the world, Unindo-se ao mundo partaking of its spirit, e participando de seu espírito, they've come to view matters in the same light. chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. And when the test is brought, E vindo a prova, e quando chegando a prova, they're prepared to choose the easier, popular side. eles estão prontos a escolher o lado fácil, popular. So when he says as the storm approaches, Quando está falando que quando a tempestade está se aproximando, what is the storm that she's referring to here? qual é essa tempestade que ela está se referindo aqui? I'll give Sunday you a law. choice. They said Sunday law. You got Sunday law Você tem o decreto dominical or you got the plagues. ou você tem as pragas. Somebody said the plagues, somebody said Sunday law. Alguém disse as pragas e outros disseram a lei do decreto dominical. I would say the plagues. Any reasons why we're going to say one or the other, or we just... Você tem alguma razão porque você quer dizer o decreto dominical ou fechamento da porta da graça? Meus amigos argentinos, the Argentinians or from the Rio? Hã? Because the papacy sometimes is used as a flood, so they're thinking about the Sunday law. Porque o papado às vezes é referido como um dilúvio. Okay, so let's read this. Vamos ler aqui então. We'll read the sentence. By uniting with the world, Vamos lá. Unindo-se ao mundo partaking of its e spirit, participando de seu espírito, they come to look at life in the same way that the world looks at it. chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. So these people who give the third angel, Essas pessoas que estavam dando o terceiro anjo, they view things the way the world views it. eles começam a ver coisas da forma que o mundo vê. Then she says, and when the test comes, Então ela diz, quando a prova chega, vindo a prova... Hã? A prova, vindo a prova. when the test comes, Então, vindo a prova, they'll choose the easy side. eles vão escolher o lado fácil. So what's the test? Então, qual é o teste? That's the Sunday law. Essa é a lei dominical, So before the Sunday law, mas fala antes da lei dominical, what spirit are they partaking of? qual o espírito que eles estão participando? Do The mundo. spirit of the world. Do mundo. So they've got the spirit of the world before the Sunday law. Tem o espírito do mundo antes da lei dominical. Then when the Sunday law comes, Então, quando a lei dominical vem, they're going to choose eles vão escolher the popular side. o lado popular. So here, Então, aí, they're going to go from the church into the world. eles vão da igreja para o mundo. Let's go back to the beginning of the paragraph. Vamos voltar ao começo do parágrafo. As the storm approaches, Ao aproximar-se a tempestade, a large class uma classe numerosa who used to teach the third angel's message, que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, but were not sanctified by it, mas não tem sido santificada pela mensagem, they changed their position and joined the opposition. abandonam a sua posição e passam para o seu adversário, entram nas fileiras do adversário. When did they join the opposition? A pergunta é, quando que eles vão se juntar às fileiras do adversário? At the Sunday law. Na lei dominical. So they join it at the Sunday law, Então eles se juntam na lei dominical. but when they're joining at the Sunday law, Quando eles se juntam na lei dominical, the reason they're doing that a razão que eles estão fazendo isso, is because they see something coming. porque eles veem que algo está se aproximando. What they see coming? O que eles estão vendo que está se aproximando? The storm. A tempestade. So here they are, Aí eles estão lá na decreto dominical.
They used to preach the third angel's message. Eles antigamente pregavam a terceira mensagem angélica. They see the storm coming Eles veem que a tempestade está chegando and they get scared. e eles ficam com medo da tempestade. In fact, they already think like the world anyway. No fato, eles já estão pensando já como o mundo de qualquer forma. So they make the decision of the world. Eles fazem a decisão do mundo. Now this storm that they see, Essa tempestade que eles estão vendo, what is the storm that they're seeing? o que é essa tempestade que eles estão vendo na frente que está para vir? Is it the plagues? Você acha que são as 7 pragas? What is the storm that they're seeing? Que tempestade é essa que está vindo? Sandeló. My brother says, O que você... the death decree, decreto de morte. what they can begin to O see que eles estão começando a ver, is if you carry on que se você continuar preaching the third angel's message against pregando the world, pregando a terceira mensagem angélica para o mundo, the world's going to push back. o mundo vai... it's gonna push back? No. No, push back means like they're gonna go back. No, they're going to push back against you. Ok, eles vão te atacar, vão te responder se você continuar pregando a terceira mensagem. So you push against the world will push back Aí against você you. empurra o mundo vai em resposta vai te atacar também. And the way they're going to push back, E a forma que o mundo vai te atacar de volta it starts with light punishments, começa com punições suaves and then they get more and more e severe essas punições cada vez ficam piores, until you get the death decree. até você chegar no decreto de morte. And we'll put the death decree here. Vamos botar o decreto de morte ali. Just a little bit after that, but it's here. Na realidade, é um pouquinho depois das 7 pragas, é mais ou menos ali, logo Now, depois do fechamento da porta This graça. death decree Esse decreto de morte is the last stage é o último estágio of this escalating punishment. dessas punições que começaram a escalar e aumentar. So they're here, Então eles estão aí, no and they decreto can see dominical, what's coming. eles conseguem ver o que está vindo. And then they begin to get scared, Então eles começam a ter medo, because they already think like the world anyway. porque eles já pensam já como o mundo de qualquer forma. So it doesn't take much for them to change. Então não demora muito para eles para mudar. So the storm Então a tempestade is this storm that's coming here at the back end of this Sunday law, é a tempestade que está chegando já no final do decreto dominical, which we're going to mark here as the death decree. que nós vamos marcar como decreto de morte. Hopefully we can see that. Esperamos que possamos ver isso aí. So O what we want to see que nós queremos ver in this history, é que nessa história, Seventh-day Adventists are going to do what? os adventistas dos 7º dias vão fazer o quê? They're Eles going vão to para o go to the mundo. world, they're going to abandon their position. Eles vão abandonar suas posições. So what we want to O see que nós queremos ver in the history of the latter rain, que na história da chuva serôdia, those people who used to be faithful aquelas pessoas que eram fiéis, are going to abandon their position and eles vão leave the movement. abandonar a sua posição e deixar o movimento. Why will they leave the movement? A pergunta é, por que eles vão deixar o movimento? They see problems coming, Porque ele vê que os problemas estão se but acercando, that's not the real problem. mas não é o problema verdadeiro. Because everyone can see the problem coming. Todo mundo consegue ver que o problema está chegando. Why did they leave? Por que eles saem? Because they were not A sanctified. razão que eles saíram porque eles não eram santificados. When does sanctification happen? Quando é que a santificação ocorre? On the former rain or latter rain? A santificação acontece na chuva temporã ou na chuva serôdia? Under the former rain. Remember that, Lembre-se que ela funciona na chuva temporã, because people think it happens under the latter rain. porque as pessoas acham que acontece a santificação na chuva serôdia. Now, there is a ripening process. The reason of There ripening, is a ripening process. existe um processo de amadurecimento, But in this context, mas nesse contexto, it says they weren't sanctified by the truth here, falaram que eles não foram santificados pela verdade no período, so the sanctification process doesn't carry on. então o processo de santificação não continua prosseguindo, Because it does carry on. porque ela continua prosseguindo. It does carry on in a different the sanctification. The sanctification process goes all the way through. O processo de santificação continua até o final. We know that Nós sabemos disso, because the purpose of the rain porque o propósito da chuva is to bring the fruit to maturity. é para trazer a fruta para o amadurecimento. Sanctification is the work of a Ou a santificação é o trabalho do quê? lifetime. Da vida inteira. What happens to you here? What happens to O you? que acontece quando você está nesse ponto aqui? You die. Você morre. You get chopped with this sickle Você é cortado com essa foice, because it's harvest time. porque é o tempo da colheita. So you know sanctification goes all the way to the harvest. Nós sabemos que a santificação vai até chegar na colheita. But if you haven't partaken of the former rain sanctification, Mas se você não participou da chuva temporã, when you get to here, quando você chega no decreto dominical, you will abandon your position. você vai abandonar a sua posição. Now what we need to do O que nós precisamos fazer, as we're developing this line ao desenvolvermos essa linha,
is we want to remember we're going to make application que nós vamos fazer aplicações in other lines of em history. outras linhas da história. So all the concepts that we're building here, Todos os conceitos que nós estamos montando aqui, we're going to apply them to different groups. nós vamos aplicar para grupos diferentes. We'll go to page 84. Nós vamos na página 84. So We is read this this paragraph? part. We did this top one here. Yeah, we're down here. The bottom one, ok. But we're going to read it from page 85. Nós vamos abrir na página 85, vai ser a continuação Yeah. do parágrafo que começou na página 84. Onde começa, what it says, which one? Contra, Is that right? different periods, is that what it says? Yes, that's one. Onde fala assim, na metade daquele parágrafo fala assim, cada um dos diferentes períodos da Let's história. locate it for them. Ok, I told them already. Página 85, você vai olhar no parágrafo lá, no seu primeiro parágrafo, que está já na metade. Mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ou menos na sétima, oitava linha, você vai ter uma frase que vai começar cada um dos diferentes períodos. Acharam? Então vamos lá. Do you want me to read what? From the there, end of the paragraph. Ok, vou ler de lá para baixo. Cada um dos diferentes períodos da história da igreja se tem distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial, adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo. Toda nova verdade teve de enfrentar o ódio e a oposição. Os que foram beneficiados por sua luz sofreram tentações e provações. O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando este se encontra em situação difícil. Quem ousa recusar-se a publicá-la? Ele ordena aos seus servos que apresente o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer silenciosos, a não ser com o perigo de sua alma. Os embaixadores de Cristo nada têm que ver com as consequências. Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. The first half of the next sentence, the next paragraph. Vou ler a metade do próximo parágrafo até Just the first line. ok, a primeira linha. Assumindo a oposição caráter mais violento. It says that the opposition is going to get higher and more fierce. Ok, quer dizer, assumindo a oposição um caráter mais violento. This is the storm that we spoke about earlier. Essa é a tempestade que nós estávamos falando antes. All we want to go in, when we read the last paragraph, Tudo que nós queríamos fazer quando a gente leu esse último parágrafo aqui, we read that the Lord has a special truth for the people in an emergency. nós lemos que Deus tem uma verdade especial para o povo no tempo de emergência, de What's the special dificuldade. truth? Minha pergunta é, qual é essa verdade especial que ele tem? Third angel's message. É a mensagem do terceiro anjo, Sunday law issue. o problema do decreto dominical. Who dares to refuse to publish it? Quem ousa recusar-se a publicá-la? He commands his servants Ele ordena os seus servos to present the last invitation of mercy que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo, to the world. para o mundo. So that's why it's titled that way in the Portuguese. Por isso que tem o título em português, é o último convite para o mundo. É por essa razão que o título desse capítulo está assim. Remember we said earlier, Lembra que nós falamos there's antes, two groups who are preaching the third angel's message. tem dois grupos que estão pregando a terceira mensagem angélica. One group here Um grupo aqui are going to do what? vai fazer o quê? Go into the world. Vai para o mundo. And the other group E outro grupo vai o quê? are going to be faithful. Vai ser fiel. So this is what's being brought to view here. Isso que está sendo ensinado aqui. She quotes various historical figures E ela faz citações de vários eventos históricos who are not afraid to face persecution. que não tenham medo de passar perseguições. And then she says, Então ela diz, in this time of emergency here, this is the time of emergency, ela fala nesse tempo de emergência, where we've got the special truth, no qual nós temos uma verdade especial, we must not refuse to publish it. não podemos recusar-nos de publicá-los. We cannot remain silent. Não podemos, What will happen if you remain não silent? podemos permanecer silencioso, porque o que vai acontecer se a gente ficar silencioso? It says at the peril of their souls. A não ser com perigo de sua alma, In plain English, that means eternal death. com o risco da morte eterna, with the risk of eternal death. Except at the peril of their souls. Ok, excepto, como eu li aqui agora, exceto
com perigo de suas almas. I'm saying that means O que eu quero dizer que isso aqui significa you're going to lose your eternal life. que It's você eternal vai, death that you que receive você here. vai perder sua vida eterna. If you don't give the message, if you remain silent. Se você não dá a mensagem e permanece em silêncio, So this message essa mensagem is the message that we've been given é a here, mensagem que nós estávamos dando antes ali, but now it comes to the world here, agora vai chegar para o mundo, and if you refuse to give it e se você se recusa a dá-la, in the time period of the latter rain, no período da chuva serôdia, then you're going to be destroyed. você vai ser destruído. Can we see that? Vocês conseguem ver isso aqui? Let's go to Vamos agora, page 86, middle of the page. página 86, no meio da página, Read that paragraph. onde começa o segundo parágrafo, onde diz o anjo que se une na proclamação. Então diz o seguinte: o anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Predisse com isso uma obra de extensão mundial de extraordinário poder. O movimento adventista de 1840 e 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. Em alguns países, houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isso deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. Then it says the work will be similar to that of the day of Pentecost. Ele fala, essa obra vai ser semelhante ao dia do Pentecoste, no outro capítulo. It says No próximo 1840 to versículo. 44. Aqui está falando 1840, 1844. You can see here Você consegue ver ali 1844. 1844. So you can see that we've lined up 1844 Você consegue ver que nós estamos aliando com 1844, with the 7 plagues here, com a sétima praga ali. the start of them. A, The start of the 7 o plagues começo here, das sétimas pragas, começando aqui, which is this waymark here. que é essa marca aqui. 7 plagues, 7 plagues. Sétima praga, sétima pragas. That waymark, Essa marco the ali, start of it o começo dela, is here. está marcando ali, And it's been lined up with 1844. no qual foi alinhado com 1844. So we have 1844 Então nós here. temos 1844 alinhado ali. So I just want to make that point. Eu quero fazer aquele ponto. Then she says, Então ela diz, the angel who unites in the proclamation of the third angel's message. o anjo que se une à proclamação da mensagem do terceiro anjo, She's gone all the way back ela está voltando agora to the beginning of the chapter. para o começo do capítulo. And it says that this history Ele fala que essa história is similar to the history of 1840 to 1844. é similar com a história de 1840 com So 1844. she's marking Então ela está marcando here aí, to here. do decreto dominical até o decreto de morte, She says this history essa história is similar to the history of 1840 to 1844. é similar com a história de 1840 a 1844. Glorious manifestation of the power of God. A gloriosa manifestação do poder de Deus. The first angel's message was carried to every missionary station in the A world. primeira mensagem foi levada para todos os postos missionários do mundo. And now, E agora, what's going to happen? o que vai acontecer? It's not the first angel's message, it's the Que não é o primeiro anjo agora, no Third tempo que ela está angel's agora, message. qual anjo? É o terceiro anjo. third angel's message is going to be carried where? O terceira mensagem angélica vai ser levada para onde? To every missionary station in the Para world. todos os campos missionários do mundo. The greatest religious awakening or interest that's ever been witnessed. Vai ser o maior interesse religioso, despertamento que já aconteceu no nosso século. Remember the last part of the sentence. A última parte do parágrafo. But these histories, Mas essas histórias, Millerite history in the 16th century, a história milerita do século XVI, will be exceeded mas deve ser superado by the mighty movement under the last warning of the third pelo angel. poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. So it's got the first angel and the third angel. Você vai ter o primeiro anjo e o terceiro anjo. This is 40 to 44. Esse está representando o 40 e 44. The third angel's message goes to the whole world. A terceira mensagem vai para o mundo inteiro. Then she says, Então ela diz, the work will be similar to that of the day of Pentecost. essa obra será semelhante à do dia do Pentecoste. And then she brings this concept again. Ela traz esse conceito de novo, Former rain, latter rain, da etc. chuva temporã e serôdia, etc.
But she's marking this with Pentecost. Mas ela está marcando isso com Pentecoste. Because she's marking this with Pentecost here. Porque ela está marcando com Pentecoste ali no decreto dominical. Hopefully we know Esperemos que nós podamos history of entender Christ na história de Cristo, at Pentecost, no Pentecoste, when the tongues of fire came down, quando as línguas de fogo desceram, that was 50 days foram 50 dias after another outpouring of the Holy depois de Spirit, outro derramamento do Espírito Santo. where Jesus breathed the Holy Spirit on. Quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles, o So the Holy fôlego. Spirit comes twice. Então o Espírito Santo vem 2 vezes. It's that full outpouring Esse derramamento completo at Pentecost, no Pentecoste, which is marking here. que ela está marcando aí. That's why I mark the latter rain here. Por isso que eu marco a chuva serôdia ali, Because this would be Pentecost, porque ali seria o the Pentecoste, equivalent of it. ou o equivalente disso. Next paragraph. Próximo parágrafo de Pentecoste, you wanna just That's jump all. there? Ok. Próxima página 87. Page 87. O parágrafo que mostra lá, já o segundo parágrafo que começa a grande obra do Evangelho. Says the great work of the gospel Fala, a grande obra do Evangelho is going to close with greater power. não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder. She says the prophecies that were filled in the former rain Fala que as profecias que foram cumpridas na chuva temporã, will again be fulfilled in the latter rain. vão ser de novo ser cumpridas na chuva serôdia. Then she speaks about Acts chapter 3 verses 19 Então and ela 20. fala Atos 3, 19 a 20. Talks about the refreshing or the times of refreshing. Ela fala sobre o refrigério, tempos do refrigério. And then we come to the end of the chapter Então nós chegamos ao final do capítulo. and it says E the aí diz- servants of God are going to do in all of this work Os servos de Deus, como rosto iluminado, resplandecer, they're gonna do what? they're doing all of this work, Eles estão fazendo todo esse trabalho, giving the warning message, dando essa mensagem de advertência. miracles happen, etc. Os milagres começam a acontecer e etc. And then it says in the last sentence, Fala na última parte do parágrafo. thus the inhabitants of the earth will be brought to take their stand, Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se, whether they're going to stand for God or stand for the ou world. se eles vão decidir para o mundo ou para Deus. The next paragraph, No last próximo one. parágrafo, o último. The message will be carried A mensagem há de ser levada, not by argument, não tanto por argumentos, but by the moving of the Holy Spirit. como pela convicção profunda do Espírito Santo. All the arguments have been presented before. Os argumentos que foram apresentados antes, He says the seed has been sown, a semente já foi semeada, and now it's going to spring up and bear fruit. agora ela brotará e vai produzir frutos. So, can we see Você consegue ver, in this history, nessa história, she talks about the fruit bearing. ela fala sobre dar frutos. Where's the fruit going to be began to be bearing? Quando que o fruto vai começar a ser demonstrado? What way, Mark? Qual é a marca que você começa a ver frutos? Second. The Sunday law here. O Sunday Law, na lei decreto dominical. So here's the fruit. Aqui está o fruto. This fruit here, Esse fruto aqui, is it mature or immature? será que esse fruto é maduro ou imaduro? Imaduro. What makes it mature? O que faz ele amadurecer? The A rain. chuva. And now the fruit is mature. Agora o fruto está completamente maduro. And then we have E aí nós vamos ter o quê? the harvest. A colheita. Are we okay with that? Nós estamos bem com isso aqui. It says the seed has been sown, Fala, a semente já foi semeada. now it will spring up and bear fruit. Agora brotará e frutificará. So the fruit bearing A frutificar is in this stage here. é nesse estágio ali. Are we okay with all of that logic? Nós estamos ok com toda essa lógica. It's been a tough presentation. Essa aqui tem sido uma apresentação bem difícil para dar. We've got 2 more to do tomorrow. Nós temos 2 mais amanhã para fazer. Going to look at chapter 39, Nós vemos capítulo 39. and then we're going to come back to chapter 38, Nós vamos voltar para o capítulo 38. tidy some of these loose ends up, Nós vamos amarrar esses pontos sem nós aqui. because we're going to fix up some of these discrepancies E here. nós vamos pegar um pouco dessas discrepâncias que tem ali. Talk about the time of trouble. Falar sobre o tempo de angústia. Then we want to make an application in our own history. Nós vamos fazer uma aplicação na nossa própria história. So what I ask you to do, O que eu gostaria de pedir para você fazer, read chapter 38 ler o capítulo 38 and chapter de novo, 39 e 39 before tomorrow's presentation. antes da apresentação de amanhã. First thing in the morning, so you don't have long. Nós vamos vai ser a primeira apresentação da manhã, então não tem muito tempo para estudar. Think about what we've said. Pensa no que nós dissemos aqui. Remember, Lembre-se, we've got this agricultural model. nós temos esse modelo de agricultura. Remember, Ellen White uses this interdispensational Lembra que Ellen White usa essas interdispensação
way of teaching truth, maneiras de ensinar a verdade, and we approach it differently. e nós abordamos de uma forma diferente. We concentrate in the dispensation itself. Nós nos concentramos na dispensação dela mesmo, dentro dela. Particularly read chapter 38, Especialmente ler o capítulo 38. because what we want to O see que nós queremos ver is what's going on in these two histories. o que está acontecendo nessas duas histórias. And we're going to just tidy some bits up tomorrow. E nós vamos tentar amarrar esses pensamentos amanhã. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, we thank you for your goodness and mercy. nós agradecemos pela sua misericórdia e bondade. We ask and pray for a blessing. Também gostaríamos de pedir sobre pelas suas bênçãos, We ask that you would guide and direct us que os possa nos guiar e nos direcionar, and help us to be faithful and true. que possamos ser fiéis e verdadeiros. Help us to have a clearer understanding of end time prophecy Ajuda que possamos ter um entendimento claro das profecias do fim dos tempos, so that it might be very clear to us para que possa ser bem claro para a gente what it is that you're trying to teach us. o que é que o Senhor quer nos ensinar. Help us Nos ajude. to this end. In the name of Jesus we pray. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amen.